rolo levantador. O rolo levantador é o primeiro rolo que recebe a cana depois da cana cortada. A função desse rolo é pegar a cana que foi cortada, levantar ela e empurrar ela para dentro do conjunto de rolos da colhedora. Função: levantar e conduzir a cana para o interior da colhedora. Tem o vazado, né, que é esse modelo aí que evita acúmulo de terra. E temos rolos também que são fechados, né, rolos tampados. Né, depende do tipo de canavial que você está colhendo e da condição do solo, tá? O solo é o fator que mais vai determinar o tipo de rolo que você vai estar utilizando na sua colhedora. Verificações no rolo levantador. Verificar motor hidráulico quanto ao vazamento. Verificar folga e acoplamento dos motores. Folga nos pinos. Parafusos, porcas e fixações. Fixações de vazamento de cilindro hidráulico. Mangueiras hidráulicas, verificar desgastes e vazamentos. E se tiver algum problema, eu tenho que fazer a correção, principalmente porque é o rolo que recebe toda a cana colhida e tem essa função que é de levantar e limpar, fazer uma pré-limpeza na cana antes dela entrar dentro do trem de rolos. Vamos falar sobre os rolos alimentadores do picador, ou trem de rolos. Conjuntos de rolos transportadores. Transportar o feixe de cana até os rolos picadores. São esses dois superiores aí, os maiores. Iniciar a separação de toda a palha da cana e eventuais objetos estranhos, pedras, tocos. Então, a distância entre eles ali é para facilitar o despalhe e fazer com que a palha caia na parte inferior da máquina, né, no chão. E se tiver algum objeto estranho que o guarda-base levantou e jogou para dentro, ela vai acabar caindo por ali também, pedra, toco, alguma coisa do tipo, vai ficar entre esses rolos e não chegar no picador. Rolos superiores flutuantes, adequando a altura ao volume de cana, tá? Esses rolos, eles fazem a variação da altura dele conforme o volume de cana que está passando por dentro da máquina. Então, fazem essa função de comprimir a massa de cana para ser tracionada pelos rolos inferiores, mantendo um fluxo constante até o picador. Acionados por motores hidráulicos independentes, porém fazem parte do mesmo circuito do picador e corte de base, garantindo sincronismo e eficiência. Eu tenho uma parcela dos rolos que são tocados pelo corte de base, pelo circuito do corte de base, e outra parte que são tocados pelo circuito do picador. A grande maioria desses rolos são tocados pelo picador. Isso a gente vai ver mais para frente quando for falar de componentes hidráulicos. Controle do comprimento dos toletes. O controle é feito hidraulicamente também. A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Então, ele aumenta ou diminui a velocidade dos rolos que estão alimentando o picador. O picador tem velocidade fixa. O que varia a velocidade do picador é a rotação da máquina. E o trem de rolo eu consigo variar a velocidade deles, fazendo com que a cana fique maior ou menor o pedaço cortado. Batentes parafusados, tem que verificar esses batentes também, se estão bem presos, porque se os batentes saírem, ele acaba fazendo com que os rolos flutuantes batam na lateral da máquina, criando uma fadiga, podendo ocasionar trincas no chassi da máquina. Então, esses batentes estão lá para evitar esse tipo de contato. Revestimentos com materiais endurecidos, então os rolos são revestidos com material endurecido para evitar o desgaste e parada para substituição durante a colheita, durante o
período de colheita. E esse é o conjunto de rolo que a gente está falando, né? E verificações que a gente precisa fazer durante o dia a dia. Verificar motores hidráulicos, quanto a vazamento, folga nos acoplamentos de motores, folga dos pinos, parafusos e porcos de fixação, fixação e vazamento de cilindros hidráulicos, mangueiras hidráulicas quanto a desgaste, layout e vazamento. É muito importante verificar, principalmente nos rolos flutuantes, que são os rolos que movimentam, os layouts de mangueiras, tá? O movimento de mangueiras colocados inadequados pode causar parada da máquina e até um possível acidente, tá? Esse é um modelo do trem de rolo em funcionamento, o jeito que ele trabalha, né? Esse trem de rolo é um trem de rolo das colhedoras, layout das colhedoras case, tá? Então, o rolo levantador, o segundo rolo depois do levantador e os rolos alimentadores do picador. Então, esse é um layout do modelo colhedora case. E esse é o layout do modelo colhedora John Deere, tá? Ele tem uma quantidade menor de rolos, porém os rolos são mais com uma largura maior, então tem a mesma distância praticamente e um pouco mais de espaçamento entre um rolo e o outro, e a largura do rolo também permite que faça mesmo operação, tá? Vamos falar sobre o picador. A gente tem picador de 4 facas, picador de 3 facas, que são os mais comuns, e agora a gente tem picadores de 5 facas, tá? Tem empresas já trabalhando com picadores de 5 facas, para melhorar a eficiência de limpeza, porém a gente aumenta a quantidade de corte e perda invisível no campo. O conjunto de rolos picadores, a função deles é cortar a cana em toletes, lançar os toletes no bojo, no cesto do elevador. Antes de cair no cesto, os toletes passam pela câmara de extrator primário para a remoção da palha. O rolo picador de 4 facas, ele possui menor comprimento do tolete, melhora a limpeza da palha, maior densidade de carga e menor custo de transporte de cana. Esse é o conjunto de rolo mais comum hoje, mais utilizado, podendo melhorar a eficiência e densidade da cana dentro dos caixotes, tá? O alojamento delas. Porém, ele tem mais cortes, né? Então tem uma perda de caldo um pouquinho maior do que o de 3 facas. O que eu tenho que verificar no conjunto de trem de rolos, tá? Condições do facões, tá? Se o facões tiver dentes, se estiver sem corte, eu tenho que fazer a substituição do mesmo. Alinhamento e sincronismo, então, eles têm que estar como na figura, ao lado, aí, alinhados, tá? Um facão tem que passar esfregando no outro facão durante o movimento. Folga entre rolos, tem que sempre verificar essa folga, colocar uma alavanca, alguma coisa entre um rolo e o outro, tentar fazer um movimento de erguer e abaixar. Se tiver esse movimento, significa que a flange do picador está com um rolamento ruim, ou a flange mesmo está ruim, então tem que fazer a parada para a manutenção deles. Desgaste em rolos e contra-faca, tem que verificar, né, tem material que é balanceado nesse rolo, então o desgaste irregular entre uma contrafaca ou entre o próprio rolo, aí, algum material que bateu um pedaço do rolo, aí, eu acabo fazendo o desbalanceamento dele. Então, se eu tiver faltando um pedaço faltante, alguma coisa do tipo, eu tenho que tirar esse rolo para rebalancear ele e voltar ele no local. Fixações da caixa do picador, tem que ficar de olho nesses parafusos em vermelho aí da imagem, que fazem a fixação da caixa.
se essa caixa é fixa na lateral da máquina, e se essas fixações da caixa e dos motores do picador estiverem soltas, eu posso ter movimento irregular desses rolos aí, podendo causar quebra de facão ou até mesmo quebra de engrenagens do picador, tá? Folga em volante, verificar se o volante tem folga, se a mola, o prato que faz a fixação do volante não está solta, fazer o ajuste dela. Tem que verificar folga no eixo do pinhão, tem que pegando no volante e fazendo um movimento de erguer ele, se tiver alguma folga nesse movimento, tem que fazer a substituição ou o reaperto do eixo do pinhão do picador. Verificação das mangueiras, né? Quanto a vazamento, layout delas e desgaste, tá? Então, como tem bastante mangueiras que fazem os movimentos de giro do picador aí, do trem de rolo, verificar todas essas mangueiras, quanto ao layout, posicionamento delas, se está correto, se estão com a capa de proteção, se tiver algum local com atrito, soltar a mangueira e tirar esse atrito aí para evitar paradas futuras. Esse é um vídeo do picador em funcionamento, então as facas têm que estar bem sincronizadas, porque tem que passar, fazer o corte, facão de cima e facão de baixo tem que bater ao mesmo tempo entre um e o outro para fazer o corte reto, tá? O corte tem que ficar retinho e ele não pode ficar torto, porque senão ele masca, se ficar afastado um do outro, ele masca, perde o caldo, não corta a palha, daí prejudica a limpeza do extrator primário depois, tá? Então, acaba levando palha para a indústria, macetando a cana, então a cana não vai ter um tamanho legal, em vez dela estar cortada, ela vai estar mascada, e prejudicando também a densidade da cana a ser transportada. Exaustor primário, ou extrator primário, como preferir. Vamos falar sobre o extrator. A função dele é remover a palha separada pelos rolos transportadores e picadores. Componentes: capuz, pode ser bipartido ou capuz único, feito em plástico. Motor hidráulico externo, para evitar acúmulo de palha, tá? Motor hidráulico, tem um motor hidráulico interno e tem um motor hidráulico externo, tá? Depende do modelo da máquina. RPM ajustável a partir da cabine, então consigo fazer o ajuste de RPM de dentro da cabine do equipamento. E ventiladores de pá, tá? Eu tenho ventiladores com pás que fazem a extração da palha da cana depois dela picada pelo picador. O giro hidráulico permite o ajuste da posição de dentro da cabine, independente da posição do elevador. Eu tenho o giro hidráulico feito a motor, tá? Motor que controla o posicionamento, e tem alguns equipamentos que usam giro hidráulico feito com cilindro, tá? Então, depende do fabricante. Eu tenho esse ajuste do extrator primário, que é feito internamente, hidráulico pela cilindros ou por motores. Esse é um modelo de um extrator primário trabalhando, tá? O que eu tenho que verificar? Verificar desgaste das pás, o material que passa, que atrita com a palha, ele vai arrancando o material das pás. Então, quando eu tenho pás aí que não tem o tamanho dimensional ideal, ela acaba tendo ineficiência de limpeza, então acaba perdendo a eficiência da limpeza, então tem que fazer a substituição das mesmas. Balanceamento do conjunto, então quando eu for fazer troca de pá, eu não troco uma pá, eu troco o conjunto, que já vem balanceado, então eu evito uma vibração no extrator, tá? Tem que verificar a existência de folga do mancal, se o mancal tiver folga, eu vou ter uma vibração excessiva no extrator, então
esses mancais de fixações aí, e o mancal do tubo lá que sustenta o extrator também, ser verificado. Se tiver folga, tem que parar para fazer a manutenção. E eu tenho que ver uma folga no rolamento. Pego na pá lá por baixo, tento erguer, abaixar e balançar de um lado para o outro. Se ela fazer esses movimentos, quer dizer que eu estou com uma folga excessiva no mancal do extrator. Tem que desmontar esse extrator para fazer o reaperto ou substituição do rolamento. Mangueiras, tem que dar uma olhada nas mangueiras, layout delas, estão bem fixadas, porque como um corpo que ele possui movimento, tem que tomar muito cuidado com essa parte de mangueiramento. Então, olhar sempre fixação, se está com as capas protetoras, se o movimento não vai gerar um atrito em algum lugar. E o motor hidráulico, né? Verificar se não tem algum tipo de vazamento, algum problema que pode estar afetar a eficiência do meu equipamento, causando a parada para manutenção. Aproveitar que está falando de extrator, vamos falar do extrator secundário, tá? Extrator secundário é a segunda limpeza, tá? O primário é um ventilador que faz a primeira limpeza, a pré-limpeza, a limpeza pós-corte, e o que sobrou de palha, que passou ainda pelo elevador, chega no extrator secundário, que vai fazer a segunda limpeza, tá? Provoca fortes correntes de ar, retirando as impurezas dos toletes da cana, enquanto esses caem para a caçamba do transbordo ou do caminhão, tá? Então, ele faz a segunda limpeza da cana. O que eu tenho que verificar? Verificar desgaste da pás. Se ela estiver desbalanceada, eu tenho que fazer substituição, porque ele acaba vibrando a máquina toda, tá? Quando liga ele. Existência de folga no mancal, tem que pegar nas pás, como faz no primário, e ver se tem alguma folga no mancal ali. Se tiver folga, tem que trocar o rolamento. Se não tem ajuste, ele tem que ser feita a troca, tá? E vazamento no motor, tá? Vazamento no motor e nas mangueiras. Verificar se não tem vazamento nas mangueiras e nos motores, tá? Capuz do extrator secundário, né? Ele direciona as impurezas para fora da caçamba e outras áreas. Então, esse capuz ele possui um giro, né? Que é hidráulico, faz uma corrente que faz esse giro do capuz. Então, quando eu estou em operação, eu direciono o fluxo de ar, fluxo de palha que está saindo no extrator, para o lado, para fora do transbordo, ou para o lado contrário de onde o vento está soprando, para não causar algum entupimento de radiadores da máquina ou do próprio trator. Verificação, tem que verificar a lubrificação dele, tem que ser feita diária, tá? Verificar a limpeza do sistema de giro dele e fazer regulagens da corrente. Se tiver muito bamba, ele vai pular. Se tiver muito apertada, ele vai acabar travando e não girando o capuz do extrator. Vamos falar do flap. Flap de distribuição, seria uma lâmina de distribuição, né? É utilizado para distribuir os toletes de cana igualmente na caçamba, tá? Ele faz o ajuste dele é hidráulico, né? Tem um cilindro que faz o ajuste, ele abre e fecha, fazendo a distribuição da carga ser uniforme no transbordo, podendo transportar o volume de cana necessário para fazer o transbordamento com eficiência. Verificação. Verificar as borrachas, quanto desgastes, rasgos. Verificar o movimento vertical livre, né? Tem que verificar se esse movimento do flap ele está acontecendo, senão eu não consigo fazer a distribuição correta da cana. E verificar vazamentos no cilindro e mangueiras, tá? Então, dá uma olhada se tem algum tipo de vazamento, caso de vazamento, substituí-los. Vamos falar sobre o elevador. O elevador,
conduz os toletes de cana para a caçamba, sendo este o movimento controlado pelo operador, tá? Tem alguns equipamentos que possuem botões no painel e botões em alavancas, tá? Para controlar o movimento do elevador. E também tem o giro, né? O pedal do giro, que acaba fazendo movimento lateral, de um lado para o outro, né? Ele vira tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Geralmente são pedais ou interruptores no painel também que fazem esse giro de um lado para o outro, na alavanca, né? Dependendo do modelo. E a hora que os toletes são cortados, né? Eles são distribuídos nas taliscas, que fazem o movimento de transporte dessa cana para o transbordo, tá? Então, o elevador transporta, passa pelo extrator secundário e pelo flap, que direciona a cana para dentro do transbordo. Uma coisa que é muito importante é tomar cuidado com o equilíbrio da máquina, tá? Dependendo da declividade do terreno, você tem que tomar cuidado com o posicionamento do elevador, porque o elevador é um dos pontos de balanceamento, o ponto de equilíbrio da própria colhedora, tá? Verificações, ajustes e lavagem da corrente tem que ser feito diário. Então, todo dia eu tenho que ir lá, dar uma olhada nessa folga da imagem de cima aí. Uma folga de aproximadamente 25 milímetros, tá? Então, ela acaba tendo que ter uma folga aí para poder deslizar a corrente sem afetar a estrutura do elevador. Porém, essa folga não pode ser excessiva, senão vai acabar encostando na base do elevador, causando problemas para a estrutura do elevador, tá? Alternar taliscas, fazer o rodízio, é sempre, dependendo do tipo de terreno, você faz a mudança de furo das taliscas, tá? Então, talisca que está nessa posição, eu pulo uma casa para frente, um elo para frente, e eu acabo reutilizando uma esteira que ia se perder com pouco tempo, tá? Então, terra de areia tem um período de desgaste menor, então, menor período eu acabo fazendo esse rodízio, e terra vermelha, não, terra roxa, eu tenho um período um pouco maior para mim ter esse desgaste, então tem que fazer esse rodízio com um período um pouco maior, tá? A limpeza tem que ser diária, tá? Lubrificação de pontos, lubrificação tem que ser diário também, tá? Rolamentos e pinos de articulações. Regulagem da tensão da esteira, tem que fazer essa regulagem diariamente. Verificar vazamentos em bloco, tá? Se o bloco tem algum tipo de vazamento. Verificar vazamentos de motores e as condições das mangueiras, tá? Tem que verificar diariamente as condições das mangueiras, tá? Regulagem da esteira é feito por esse parafuso, tem modelos que possuem um cilindro de graxa que faz o stick dela também, mas o posicionamento é o mesmo, tá? E os pontos de lubrificação do giro do elevador, tá? Nos mancais, nos cilindros e nas articulações. Caixa central seria caixa de bombas, caixa de ar e caixa de motor do equipamento. Vamos falar sobre o motor diesel. O motor diesel nas colhedoras de cana é responsável por oferecer torque para a caixa multiplicadora, ou caixa de 4 furos, para que ela transmita força suficiente para as bombas hidráulicas realizarem todas as atividades hidraulicamente, tá? Então, o motor ele transmite a energia mecânica para a bomba hidráulica, que, por sua vez, transforma a energia mecânica em energia hidráulica, tá? E tocam os motores e atuadores da máquina. Os motores possuem um sistema de gerenciamento eletrônico para controlar funcionamento com rendimento e performance, reduzindo perdas, como no motor mecânico, tá?
Então, na imagem ao lado aí é um motor diesel, tá? E esse é o movimento de um cilindro dentro do motor, tá? De combustão interna, tá? Admissão, compressão, explosão e o escape. Na admissão, ele puxa o ar, na compressão, ele comprime, o bico injetor vai injetando no combustível, no caso o diesel, pulverizando ele dentro do ar quente, e esse movimento, o último movimento, é o movimento de liberação dos gases depois da explosão para o escapamento, tá? Vamos dar uma olhada no vídeo aí que vai estar explicando melhor o funcionamento do motor diesel. Um motor de combustão interna transforma a energia química do combustível em energia mecânica. Os motores a diesel, que servem à humanidade há mais de um século, são os motores a combustão mais versáteis e econômicos. Para liberar a energia química no diesel de forma eficaz, uma forma atomizada do combustível é colocada em contato com a alta temperatura e alta pressão do ar. Esta energia é efetivamente transferida como energia mecânica rotacional. Portanto, a operação de um motor a diesel envolve a produção contínua de alta temperatura e alta pressão do ar. Veremos como isso é feito neste vídeo. Pistão, biela, manivela e cilindro formam um mecanismo denominado mecanismo de manivela deslizante. Aqui, o movimento linear do pistão é transformado em um movimento rotativo na manivela. Em um motor a combustão, esse mecanismo é devidamente apoiado em um bloco de motor. A cabeça do cilindro, as válvulas e o injetor de combustível são instalados acima do bloco do motor. Quando o pistão se move para baixo, as válvulas de admissão se abrem e o ar fresco de fora é sugado, ou seja, o motor respira. Durante o curso de retorno, as válvulas de admissão e escape são fechadas e o ar dentro do cilindro é comprimido. Durante o curso de compressão, o pistão trabalha no ar. Portanto, a temperatura e a pressão do ar aumentarão a um nível superior ao valor de autoignição do diesel. Uma forma atomizada de diesel é injetada neste ar comprimido. O combustível evapora e sofre uma explosão espontânea descontrolada. Como resultado, a pressão e a temperatura aumentam para valores de alto nível. O fluido de alta energia empurra o pistão para baixo. O ar quente atua no pistão e a energia do fluido é convertida em energia mecânica do pistão. Este é o único curso em que o pistão absorve a energia do fluido. Devido à inércia do sistema, o pistão se move para cima novamente. Desta vez, as válvulas de escape abrem e a exaustão é rejeitada. Novamente, o curso de sucção acontece. Este ciclo, que tem um total de 4 cursos, é repetido continuamente para a produção de energia contínua. Você deve ter notado que há uma cabeça em cima do pistão do motor diesel. Durante o curso de compressão, esta cabeça ajuda a produzir ar que gira rapidamente. Assim, o combustível injetado se mistura com o ar de forma eficaz. O design mecânico dos motores a combustão, particularmente dos motores diesel, é uma tarefa desafiadora e interessante. Como o processo de combustão nos motores a diesel nunca é uniforme e suave, eles estão sujeitos a mais vibração e ruído em comparação com os motores a gasolina. Assim, os motores diesel requerem um design estrutural robusto.
Dos 4 cursos, é apenas durante o curso de potência que uma quantidade enorme de força é exercida sobre o pistão. Portanto, um motor de cilindro único sempre terá não uniformidade de alta força, conforme mostrado. Da mesma forma, a potência de saída também terá uma natureza flutuante. Porém, com mais cilindros, pode-se superar esses problemas. Considere este motor de 4 cilindros. Aqui ocorrem 4 cursos diferentes de cada vez. Portanto, o curso de potência está sempre presente no motor. Como resultado, um motor de 4 cilindros terá melhor uniformidade de força e potência. Resumindo, quanto mais cilindros um motor tiver, mais suave ele funcionará. Um motor de 4 cilindros geralmente opera na seguinte ordem de disparo. Um volante pesado que atua como um reservatório de energia ajuda ainda mais a suavizar a não uniformidade de energia. Uma enorme força desequilibrada surge na forma de desequilíbrio dinâmico devido à massa excessiva no lado da biela. Isso é anulado pelo fornecimento de contrapesos no lado da manivela. A abertura e o fechamento das válvulas são controlados com precisão por um par de eixos de comando. Os eixos de comando derivam do movimento do motor. É claro que os eixos de comando precisam girar na metade da velocidade do virabrequim. Tradução e dublagem de vídeos técnicos são um assunto caro. Nos apoie no patreon.com para que possamos dublar todos os nossos vídeos em inglês para o português. Obrigado. Ok, pessoal. Deu para a gente entender como é que funciona o motor diesel, né? Os componentes internos de funcionamento dele. Agora vamos entender como que é feito o gerenciamento de um motor eletrônico, tá? Antes da gente prosseguir com o nosso treinamento. O motor eletrônico com sistema Common Rail é um motor moderno em que um módulo eletrônico de controle inteligente, em conjunto com sensores e atuadores, gerencia a injeção de combustível. Quanto ao princípio básico de funcionamento do gerenciamento eletrônico, podemos fazer uma analogia entre o módulo eletrônico de controle e o cérebro humano. Os órgãos dos sentidos funcionam como sensores e enviam informação ao cérebro, que interpreta e processa as informações, decide e envia comandos para as mãos e pernas, por exemplo, que são os atuadores que executam a ação definida pelo módulo de controle, o cérebro. Sistema de injeção de combustível. No sistema de injeção Common Rail, o diesel fortemente pressurizado por uma bomba de alta pressão fica acumulado num pequeno reservatório em forma de tubo, chamado rail, de onde flui para as válvulas injetoras para ser injetada em cada cilindro do motor. A bomba de combustível de baixa pressão puxa o combustível do tanque, fazendo-o passar pelo filtro separador e pelo filtro principal para enviá-lo limpo, livre de contaminantes, à bomba de alta pressão. A bomba de combustível de alta pressão pressuriza o combustível e supre o tubo rail, a pressão na qual o combustível será injetado. O tubo rail funciona como um acumulador de diesel a uma pressão elevada de até 1.350 bar. Ele fornece combustível pressurizado às válvulas injetoras. A válvula reguladora de pressão ajusta e mantém a pressão de combustível no tubo rail. O combustível não utilizado ou excedente, liberado pelas válvulas injetoras e pela válvula de controle de pressão, volta pela linha de retorno ao tanque de combustível.
Sistema de gerenciamento eletrônico. Sensores. O sensor de pressão do tubo rail monitora continuamente a pressão do combustível que será injetado e envia sinais de tensão elétrica ao ECM para controlar a válvula reguladora de pressão. Sensor de pressão e temperatura do óleo do motor. O ECM utiliza os sinais emitidos por este sensor para avaliar a temperatura e a pressão do óleo. E caso estejam fora dos limites pré-estabelecidos, iniciar o processo de despotenciamento do motor visando protegê-lo. Sensor de velocidade do veículo. O sinal emitido por este sensor é utilizado pelo ECM para estipular a quantidade de diesel a ser injetada e calcular a taxa de consumo. Sensor de posição do pedal do acelerador. Tem a função de informar ao ECM o valor de rotação do motor que o motorista deseja obter. O ECM então estipula a quantidade de diesel a ser injetada e aumenta ou reduz a duração do envio de corrente elétrica às válvulas injetoras, para aumentar ou reduzir a quantidade injetada. E ainda outros sensores. Sensor de rotação do motor. Sensor de fase do motor. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Sensor de pressão e temperatura do ar de admissão. Sensor de pressão atmosférica. Sensor de temperatura do combustível. Interruptor do pedal da embreagem. Interruptor do pedal do freio. O módulo eletrônico de controle, ECM, é o componente de controle. O ECM é o computador que gerencia o funcionamento do motor. Sistema de proteção do motor. O ECM também gerencia o sistema de proteção do motor, cuja função é evitar que ele sofra danos em razão de alguma condição anormal de funcionamento. Dependendo da gravidade dessa condição, o sistema inicia um processo de despotenciamento, ou seja, reduz automaticamente a rotação e o torque gerado pelo motor e continua monitorando o funcionamento. Ok, pessoal, deu para a gente entender agora sobre o funcionamento do gerenciamento eletrônico, né? Quais as funções dele e o que ele traz de benefício para o motor diesel. O próximo assunto agora é falar sobre o radiador, tá? Falar sobre as características de pacotes de radiadores, né? Geralmente, encolhedoras são constituídos de radiador de água, radiador de óleo hidráulico, intercooler, radiador, geralmente tem um radiador extra para óleo hidráulico que vem das bombas de transmissão, bombas de pistão, condensador de ar-condicionado, radiador de óleo diesel, tá? Geralmente são os radiadores que se encontram no pacote de radiadores, tá? A grande maioria deles usa pressão positiva na caixa do motor para fazer a limpeza. Temos que fazer limpeza diária, verificação nos tubos e mangueiras, e se for o caso de fazer reposição de fluido, de alguma coisa, de algum vazamento, alguma coisa que possua, temos que seguir alguns procedimentos, tá? O nível do líquido de arrefecimento deve estar acima da linha inferior do reservatório. Caso seja necessário adicionar fluido de arrefecimento, remova a tampa do reservatório com o motor frio. Adicione uma mistura de 50% água limpa e 50% aditivo. Consulte a especificação do aditivo no manual do operador ou consulte seu concessionário. Complete com a mistura até que o nível de líquido fique acima do nível mínimo. Verifique a periodicidade de manutenção no manual do operador. A manutenção inadequada do sistema de fluido de arrefecimento pode provocar superaquecimento do motor, oxidação dos componentes internos do motor, desgaste prematuro do motor. Esta instrução não substitui o manual do operador. Em caso de dúvidas, consulte seu concessionário. Nunca misturar anticongelante orgânico com inorgânico.
Se isso ocorrer, o anticongelante perderá suas propriedades, podendo resultar em corrosão do sistema de refrigeração. Caso a mudança de anticongelante inorgânico para orgânico seja necessária, todo o sistema deverá ser drenado e limpo com água pura antes de realizar a troca. Correto. Então, entendemos qual que é a procedimento correto para fazer a substituição ou reposição dos fluidos do radiador.